Bom dia, graça, paz, 1000 vezes 1000 louvores ao nosso Senhor, não é? É por isso que nós estamos aqui, para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus que nos salvou. O culto público, esse culto congregacional, é sempre uma resposta àquilo que o Senhor já nos fez. É sempre uma resposta ao chamado para prestar culto. Toda a terra é chamada para cultuar ao Senhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. O culto público, então, é uma resposta que nós damos ao Senhor. É um chamado que Ele já nos fez. Nessa manhã, nós vamos fazer isso juntos como igreja. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Em resposta à salvação que obtivemos de Ti. Em resposta às bênçãos que obtivemos do Senhor. Em resposta à Tua bondade e fidelidade e à Tua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós te louvamos. Louvado, bendito e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Que o Senhor nos abençoe enquanto igreja, nos abençoe com a Tua palavra, com a Tua presença no nosso meio, Senhor. Assim nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse fim de semana, o pastor Valdenberg, junto com o presbítero Manuel e a Ana Lúcia, viajaram para Tupã para visitar a congregação lá e resolver uma questão administrativa junto à Receita Federal. Então nós devemos orar por eles. Eles, pelo que eu sei, chegaram bem lá e vão participar dos cultos na igreja em Tupã, que é a congregação da nossa igreja. Vão visitar Quatá também. E que Deus abençoe a viagem. Eles provavelmente voltam na segunda ou terça-feira, irmãos. Então, vamos orar nesse momento por eles. Eu também quero comunicar à igreja do falecimento do Alexandre, filho da dona Escarlina. Ontem ele faleceu e ontem mesmo já foi o culto e o sepultamento, a cremação. Ele foi cremado. Então, orem pela família. A dona Escarlina é membro da nossa igreja há tanto tempo. A Denise, sua filha, também. Orem por consolo. Ontem era aniversário dela. E ela recebeu a notícia do falecimento do seu filho. Mas, porém, o Senhor promoveu salvação na vida do Alexandre. A doença, o leito de morte, o levou a Jesus. E é essa esperança que ficou no coração da família. Então, mas continuem orando por eles, para que o Senhor realmente console o coração da família. Ok? Vamos orar por isso, irmãos, pela viagem do pastor Valdenberg, do presbítero Manuel e pela família da dona Escarlina. Eu vou chamar o Breno aqui na frente, para fazer essa oração para nós, nos conduzir nesse momento. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado porque todos vieram aqui em segurança, Senhor. Senhor, esteja abrindo nossos corações, Senhor, para cultuar o Senhor nessa manhã. Abençoe, Senhor, o pastor, abençoe a Ana Lúcia, na viagem lá de Tupã, Senhor, que eles vão com a sua proteção, Senhor, para lá e consigam fazer a sua obra lá, Senhor. Abençoe também, Senhor, a dona Escarlina, pelo falecimento do filho dela. Dê força, Senhor. Dê força à família, dê força aos amigos e conforto, Senhor, de que logo estarão todos juntos com o Senhor. Nos abençoe nessa manhã, nos dê um ótimo culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Vamos cantar salmos e hinos de número 216. Eu convido os irmãos que puderem a ficarem em pé para cantarmos ao Senhor nesse momento.
Espírito divino, grande ensinador. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Nós vamos ler até o capítulo 7, versículo 9. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Eu vou ler os versos pares e os irmãos os versos ímpares. Segundo Reis 6, do 24, nós vamos ler até o 7, versículo 9. Diz assim o texto: Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: Se o Senhor te não acode, onde me ajudarei eu? Da areia ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá a teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem me aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si,
Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais coisas esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o hino de carros, de cavalos e o hino de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Deus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram da guitarra e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Apenas até aqui. Os irmãos podem sentar. Vamos ver o que Deus tem, né, para falar conosco. Uma história interessantíssima como essa. Viu, pastor? Estou curioso. Talvez os irmãos também. Vamos, enquanto isso, louvar o Senhor junto com o coral.
Pastor José Carlos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Pode colocar. Nosso próximo culto de missões está marcado para o dia 22 de abril. Estará conosco o pastor João Luiz, aqui de Atibaia. O pastor João Luiz tem sido missionário da MEVA, missionário de base. E esse ano, o Conselho de Missões reunido, nós decidimos não continuar contribuindo com ele. Então, nós já comunicamos ele está ciente disso. Nós temos um período aí de prazo que quando nós vamos deixar de contribuir com o missionário, nós damos um prazo, então nós temos até o meio do ano, nós vamos continuar contribuindo com ele até o meio do ano, depois não mais, mas ele estará conosco aí no dia 22, trazendo a palavra de Deus para nós. Pode passar. Nosso motivo de oração hoje é pelo pastor Francisco e sua família. Eles têm trabalhado em algo muito importante. Pode pôr o outro, por favor. Ele está trabalhando na tradução, do Antigo Testamento, do livro de Jó, para a língua do povo Waiapi. O Novo Testamento já foi traduzido, ele me mandou esse quadro. As porcentagens ali estão meio esquisitas, mas me parece que é 18% ali. Ele pretende terminar essa tradução até entre abril e julho do ano que vem. Então esse é um dos motivos de oração, além de pedir oração pela sua família, pelo filho dele que está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, mas deve voltar também no meio do ano. Esses são os nossos motivos. Tem um grupo trabalhando na tradução desse Antigo Testamento para completar a Bíblia na linguagem do povo Waiapi, e eles têm tido algumas dificuldades. Então, conversando com o pastor Francisco, ele me passou algumas, e nós vamos orar para que Deus possa realmente dar a eles o discernimento, a sabedoria e o entendimento para completar essas traduções. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm dedicado a sua vida, ó Pai, ao ministério entre povos que muitas das vezes não conhecem de Ti e nem têm a palavra do Senhor traduzida na sua linguagem. Sabemos, ó Pai, desse povo Waiapi que tem sido alcançado pelo Senhor, sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas no meio deste povo, mas ainda falta, ó Pai, traduzir o Antigo Testamento para a linguagem deles, para que eles possam ter um conhecimento completo da palavra do Senhor e do Senhor por excelência. Que os homens, ó Pai, que têm se dedicado a essa tradução, tenham realmente entendimento do Senhor, a sabedoria necessária, para que no tempo que o Senhor já determinou, possam completar essa tradução e esse povo, Senhor, possa ser abençoado com a Tua palavra na sua linguagem nativa. Que eles possam realmente conhecer ao Senhor, que eles possam andar no Teu caminho e que através deles o Senhor possa alcançar outros povos indígenas que ainda não conhecem do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito no meio deles, pelo que o Senhor tem feito no meio dessa igreja, abrindo nossos olhos, ó Pai, nos dando entendimento e compreensão daquilo que o Senhor há de fazer e está fazendo pelo mundo. Oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, pastor. Nós vamos ter um momento de ofertas agora. Cantaremos uma canção e os irmãos vão ter oportunidade de trazer a sua oferta, o seu dízimo. Irmãos, como é difícil traduzir a Bíblia. Que trabalho esse, viu? Que trabalho. Eu sei que tem alguns irmãos aí fazendo aula de hebraico. Os irmãos têm um pouco de noção de como é trabalhoso aprender o hebraico. Agora pense, aprender o hebraico, traduzir a Bíblia numa outra língua, num idioma que praticamente os missionários têm que formar a gramática, porque geralmente o idioma das tribos indígenas é só falado, ele não tem nada escrito. Então o missionário tem que ensinar, fazer a gramática, ele tem que ensinar o povo a ler no idioma e ele tem que ensinar a Bíblia. Então pense num desafio enorme que os missionários têm. Lembre-se de orar por isso essa semana. É um grande desafio, irmãos, um grande desafio. Vamos então participar juntos do momento de ofertas. Aí você ora no final. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Senhor Jesus, nós agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas apresentadas aqui no teu altar esta manhã, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe esse dinheiro, Senhor, que ele possa ser enviado para aquilo que for preciso na tua obra, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. O próximo cântico que a gente vai cantar, ele fala que o Senhor ele é exaltado no céu e na terra. E que nós devemos louvar e engrandecer a sua glória e que a nossa vida deva ser para a honra e para a glória de Jesus. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, ele fala que pela sua cruz Deus nos chamou para nós experimentarmos o seu amor. E que você realmente venha experimentar do amor de Deus, que é algo que vale muito a pena. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele deu de graça a nós.
e receba de todo o seu coração esse amor e que ele seja a cada dia mais forte, que ele cresça. Agradecemos por teu infinito amor. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu na cruz por nós e nós não merecíamos isso, Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós fizemos de todo o nosso coração para o Senhor. E prepare o nosso coração agora para a palavra que virá, Senhor. Que o pastor Barnett seja a boca do Senhor aqui nessa manhã, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, confirmando a vida do pastor Barnett. Senhor, confirmamos a oração que fizemos agora. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Fale claramente, transformando a nossa vida. Fale ao nosso coração, Senhor. Como precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa o Teu servo nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome.
Amém. Amém. Como tem sido uma semana muito difícil aqui no Brasil, não é verdade? E eu quero usar esse trecho que nós lemos juntos no início, tratar deste assunto, como viver num momento de crise nacional. O povo de Israel estava numa situação muito difícil. Não sei se todos estão conhecendo bem a história, mas vocês sabem que havia duas nações, o povo do Judá e o povo de Israel, quando a nação ficou dividida. E foi nessa época que o povo de Israel, cujo capital era Samaria, tinha um grande problema. O problema com o povo de Síria. Síria que até hoje está atrapalhando o povo de Deus, não é verdade? E nós notamos que constantemente o rei da Síria invadiu Israel. Naturalmente, Deus deixou Síria fazer isso, porque o povo de Israel estava vivendo muitas vezes longe do Senhor. Eles eram um povo idólatra tantas vezes. Nós sabemos a história de o rei Acabe, que na época de Elias, o profeta de Deus, e como a esposa dele era uma verdadeira, não vou dizer, mas a Jezabel. E nós, então, continuando essa história, nós notamos que Eliseu assumiu o lugar de Elias como profeta do Senhor. Mas o povo da Síria sempre, então, lutava contra o povo de Deus, o povo de Israel. E nós notamos que, realmente, o rei Jorão não era um rei fiel ao Senhor. A mãe dele era Jezabel, né? Ele era filho de Acabe. E então ele foi instruído. O grande perigo que nós temos como pais é que se nós não seguimos o Senhor, se não somos fiéis ao Senhor, se não criamos nossos filhos no caminho do Senhor, então nossos filhos também vão seguir o caminho de Satanás. Isso aconteceu com Jorão. Em Crônicas é Jeorão, mas é o mesmo rei. Você nota que a história dos reis e a história em Crônicas sempre aparecem os mesmos reis. Isso aconteceu, então, no tempo do rei Jorão. E nós achamos Israel novamente em guerra com a Síria. E o que aconteceu agora é que a Síria ficou encampado ao redor de Israel, da Samaria. E o povo não podia sair. E pouco a pouco, a água ficou faltando, o alimento ficou faltando, e o povo estava numa situação trágica. É uma situação muito difícil para o povo de Israel. O povo não podia entrar nem sair da cidade. E havia fome intensa. O rei da Síria é o rei Ben-Hadad. E nós notamos então que o povo de Deus estava fazendo é seguindo o culto a Baal. Eles eram idólatras. Não estavam seguindo o caminho do Senhor. O profeta Eliseu lutava com o povo, ensinava o povo, mas foi tão difícil. Então nós notamos 4 situações aqui em relação à nação.
E eu quero aplicar isso para a nossa situação esta semana. Primeiramente, a situação espiritual. A nação de Israel estava num período, como eu acabei de dizer, de decadência espiritual. Faltava uma visão correta de Deus. Eles adoraram Baal. E o Deus que cuidou do povo, o Deus que tinha tirado o povo do Egito, o povo que dirigiu, o Deus que dirigiu o povo lá no deserto e continuou. E como Josué eles entraram na terra de promessa. Mas nós notamos que, infelizmente, depois de Davi e Salomão, os reis começaram a levar o povo para idolatria. E eles então faltava uma visão correta de Deus. Faltava uma visão correta de adoração a Deus. O culto era uma verdadeira bagunça. Muito oba-oba. Então o povo estava realmente fugindo do Deus verdadeiro. E infelizmente também faltava uma visão correta da palavra de Deus. Nós notamos que o povo não seguiu mais a lei do Senhor. Eles tinham os 5 livros. Gênesis, 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles não estavam seguindo o ensino da palavra. E, meus irmãos, isso infelizmente é uma situação muito semelhante a nós hoje. Em muitas igrejas não há um estudo da palavra. O povo simplesmente está mais preocupado com coisas simples, coisas que não têm valor. Falta hoje uma visão correta de adoração a Deus em muitas igrejas. E como é um desafio para nós, em nossa igreja, que realmente nós sigamos a orientação do Senhor. Que em nosso louvor nós adoramos a Deus. Que nós sejamos um povo da palavra de Deus. Não somente na igreja, mas em nossas casas. Que nós temos tempo para diariamente ler a palavra, meditar na palavra, aplicar a palavra aos nossos corações. De fato, nós notamos que entre o povo de Deus havia frieza espiritual. Tanta frieza. Eles não tinham nenhuma preocupação com o Senhor. Eu quero perguntar como está o seu calor espiritual. Como está o meu? Porque o povo de Deus, se o povo de Deus não está seguindo bem o Senhor, ele vai deixar a nação cair. E como nós louvamos ao Senhor, porque durante esta semana vários pastores, o presidente, por exemplo, da Convenção Batista Brasileira, mandou um aviso para todas as igrejas batistas, mas para todos nós. Para ter tempo de jejum e oração durante a semana, antes das reuniões do STF e assim por diante. E Deus ouviu. Mas nós precisamos continuar orando e ser um povo que realmente tem um calor espiritual. O primeiro problema do povo era a sua situação espiritual. O segundo é uma coisa bem prática, a situação econômica. Lá em 2 Reis 6, versículo 25, que nós lemos juntos, houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Muito dinheiro.
e um pouco de esterca de pombos. O pombos era uma planta que o povo às vezes criava, não era para comer. Então nós notamos que houve esta grande situação terrível. Um jumento era um animal imundo, não era para comer. Mas a situação era tão desesperadora que o povo, então, pagava dinheiro, tudo que tinha, para comer a cabeça deste bicho. Não havia alternativa. Tamanha era a escassez de alimentos que os habitantes de Samaria se mostraram dispostos a comer a cabeça deste animal imundo. E nós notamos também que um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata, muito dinheiro para coisa que não prestava. O nome de uma planta com bulbo comestível. Nós notamos também que a hiperinflação chegou a Samaria. Os preços subiram para o teto. E abalou o reino de Israel, o reino de Jorão. E nós notamos como o povo tem que pagar valores exorbitantes para obter alimentos. E alimentos que não alimentavam o povo. Interessante que quando você lê a história de Jorão, o rei Jorão, lá em Crônicas, há um comentário lá. Quando o rei morreu, o historiador disse, e se foi, sem deixar de si saudades. E essa é a nossa situação. Há muitas das nossas lideranças, a gente não tem saudades, não. A situação em que nós estamos vivendo em nossa nação. A situação espiritual, a situação econômica e a situação ética. O desespero do povo era tanto que houve quem matasse crianças para comer. Crianças para comer. Você pode notar que não há mais respeito para a pessoa humana. Cozemos, pois, o meu filho. Interessante, você vê a história aqui, que 2 mulheres fizeram um acordo, ou pelo menos uma fez acordo. Olha, um dia nós matamos nossos filhos e dividimos e comemos. E no outro dia, então, o seu filho. E a mulher concordou, mas quando chegou a hora de matar seu filho, essa não. Escondeu o filho. E eles foram para o rei. E o rei ficou desesperado. Estava chegando a esta situação. Mataram um menino para o almoço dos pais. O caso de canibalismo era a última gota. Esta era a situação calamitosa lá em Israel. Crianças não tinham mais valor, muito valor. E hoje em dia, meus irmãos, quantas crianças são abusadas? É trágico. Quando uma grande vergonha para o Brasil, a rede de casas de prostituição infantil. Essa é a situação. E nós, como povo de Deus, temos que levantar a nossa voz e lutar contra essas forças demoníacas. A vergonha aqui em nosso país. A situação ética. Mas havia, em quarto lugar,
a situação psicológica. O rei Jorão não tinha mais condições para reinar. O rei estava cercado, desesperado. E ele quis matar Eliseu. E foi lá. Graças a Deus não aconteceu. E a ameaça do rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu lhe ficar hoje sobre os ombros. Versículo 30. Mas Deus guardou a vida do servo do Senhor. E Deus vai guardar sempre a vida de nós, se nós somos fiéis ao Senhor. Se nós estamos vivendo uma vida de oração, uma vida que anda com o Senhor, uma vida que dá testemunho fiel ao Senhor, apesar da situação ao nosso redor. Mas graças a Deus, Eliseu era um homem fiel. O rei chegou para matar Eliseu, mas Eliseu profetizou. Que no dia seguinte se venderiam farinha e cevada por preços baixos. Essa foi a profecia de Eliseu. Então nós notamos que, apesar desta situação, Deus estava no trono e Deus ia intervir na nação. E se nós que somos o povo de Deus busquemos o Senhor, nós então vamos ser usados para salvar o nosso Brasil. Nós, meus irmãos, devemos desenvolver uma atitude de esperança e termos sempre uma perspectiva otimista, positiva, em vez de sempre pensar em pontos negativos. E nós notamos que Deus estava em controle. Mas é interessante que ele usou 4 homens leprosos. Já pensou? Usou pessoas que não tinham lugar na sociedade, rejeitadas pela sociedade. E vocês leem a história desses homens. Para mim, meus irmãos, está na hora quando a igreja deve mostrar que a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança não está no Congresso, não está no STF, não está na Presidência da República e nem no Lava Jato. A nossa esperança no Brasil está no Senhor. E isso deve nos animar, deve nos encorajar nesse momento de crise em que a nossa nação está passando. Nós devemos ter confiança em Deus. Devemos dizer que Deus pode livrar o país desta situação de desespero. Nós não podemos dizer a situação é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. E nós precisamos reconhecer que Deus está no trono. Aleluia! E Ele vai controlar. Mas depende de nós como povo de Deus. Que nós sigamos ao Senhor. Que nós sejamos fiéis ao Senhor. Que nós lemos, que nós sejamos crentes que leiam sempre a palavra do Senhor. E muitas vezes nós demonstramos falta de fé. Mas é interessante notar que esses 4 leprosos, eles estavam fora da cidade, não podiam comer nada, não tinha nada. E eles, olha, vamos para o acampamento dos sírios. Eles podem matar, mas pode ser que
entre o lixo lá e tudo, tem algumas sobras de comida e tudo. E nós podemos ter alguma coisa, senão nós vamos morrer nos próximos dias. E eles foram lá, e vocês conhecem bem a história. Quando chegaram lá, o acampamento estava vazio. O que aconteceu? E nós sabemos que Deus entrou. Deus deu um tipo de barulho nos ouvidos do povo da Síria. E eles acharam que o rei de Israel tinha alugado outros soldados para vir e lutar contra eles. E houve esse barulho parece de carros e cavalos chegando. Não era, é Deus que estava operando. Deus estava cuidando do seu povo. E os 4 leprosos entraram lá. Que banquete! Foi fantástico. E horas eles estavam comendo, indo de tenda em tenda, barraca, barraca, comendo. Mas que coisa maravilhosa. Ouçam as palavras memoráveis dos leprosos. Não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas. Aleluia. E nós nos calamos. Esse é sempre um constante desafio para nós, meus irmãos. Nós precisamos saber que Deus está ao nosso lado. Ele vai agir, mas depende de nós como povo de Deus. Dizem que há 40% de evangélicos no Brasil. Pode ser não tanto. Mas nós não estamos mostrando a força espiritual perante a nossa nação. E depende de nós, meus irmãos, como homens, mulheres, jovens de Deus, de lutar, confiando no Evangelho da graça redentora. Então, meus irmãos, vamos notar a última tela aqui, o último quadro na tela. A nossa igreja, vocês e eu, nós. A nossa igreja precisa olhar para cima e confiar em Deus e orar mais nesse momento de crise nacional. E com Deus seremos vitoriosos. Nós temos 5 minutos. Eu quero convidar 4 pessoas. Se for possível, 2 mulheres e 2 homens, jovens, para vir aqui e orar em favor do Brasil. Vamos colocar em prática, graças a Deus. Mais pessoas? Obrigado. Agora 2 homens, 2 jovens. Obrigado. Graças a Deus. E vão ter os jovens. As moças vão começar, tá bom? Então vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor pelo nosso Brasil nesse momento de crise. Mas há um Deus que está no trono. Aleluia. Querido Deus, nós te louvamos, porque, ó Deus, o Senhor está à frente de todas as coisas, Senhor. Pai, nos ajude, ó Deus, a entender o propósito do Senhor como igreja, Senhor. Nós somos colunas, Pai, somos a retaguarda deste mundo, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a interceder com eficácia, com fé, Senhor, para que possamos ser obedientes à Tua palavra, Senhor, porque devemos orar pela nossa nação, por aqueles que estão governando a nossa nação. Nos ajude, ó Deus, porque sabemos que hoje o Senhor nos trouxe essa marca, Senhor. Nos fez relembrar, ó Deus, da nossa importância como cristãos, Senhor. Pessoas que caminham na fé pela palavra do Senhor.
Muito obrigada, Deus, pela revelação que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu creio que também a essa igreja, Senhor. Nos dê a graça, Pai, de dobrarmos os nossos joelhos em unidade uns com os outros, ou mesmo com nossos familiares, e orar e clamar por essa nação, Senhor. Porque assim a tua igreja fará a diferença. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Graças a Deus, porque nós temos um Deus que fala conosco, mostra o caminho que devemos seguir. Senhor Deus, que nossa igreja seja uma bênção para essa cidade, para nossos filhos, para a nossa geração. Obrigado porque aqui a tua palavra é pregada, Senhor. Nós estamos aqui contritos, ouvimos a tua palavra, pedimos perdão pelas nossas falhas e que nós não possamos sair gritando como o povo está fazendo, mas que nós devemos ajoelharmos e juntos pedir a tua orientação e pedir proteção aos nossos filhos, ao nosso país, à nossa cidade, à nossa igreja. Nós temos liberdade, Senhor, de falar de ti ainda. Muitos lugares não têm essa liberdade. Nós temos de liberdade de pregar o Evangelho em todo lugar que a gente puder ir. Mas nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que nós possamos orar juntos pelos nossos governadores, pelo nosso país. Um país, Senhor, onde é o pulmão do mundo, nós sabemos disso. Aqui nós temos alimento, aqui nós temos saúde, aqui nós temos um povo que te adora. Nesse momento, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor fala conosco e nós te ouvimos. E nós estamos aqui agora agradecidos por a sua palavra. Muito obrigado pela minha vida, pelos meus filhos, por essa igreja e por esse país tão maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Senhor Deus, ouve o clamor da tua igreja, Pai. Senhor, eu sei que nós não somos dignos, Senhor, o povo brasileiro não é um povo digno, mas confie na tua misericórdia, na tua graça, Senhor, sobre nós, Senhor. Tira desse nosso povo todo o desentendimento que há entre nós, Senhor, desentendimento entre a tua própria igreja, e que, Senhor, nós possamos a ti clamar, Senhor, estar juntos em oração, Senhor, em jejum, e que nós não confiemos nos homens, Senhor, mas em ti, para que haja uma mudança nesse povo, ó Deus, nesse país. É isso que eu te peço, em nome de Jesus que eu oro, amém. Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, estamos aqui como igreja, com uma só voz, Deus, para te clamar, Deus, pela misericórdia por esse país, Deus, que o Senhor possa estar, Deus, levantando homens, Deus, que temem a Ti, que possam, Deus, fazer realmente a diferença no nosso país, Pai. Homens que possam direcionar, Deus, esta nação, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que não haja homens, Deus, que venham destruir esta nação, Deus, mas que se levante homens, Deus, voltados para Ti, com os olhos voltados para a Tua palavra, Deus. Use a Tua igreja também, Deus, que nós possamos ser a diferença, Deus, que nós não nos calemos e nos acomodemos a essas situações, Deus, mas que a gente possa ser a diferença, Deus. Então, coloque no nosso coração esse desejo, o anseio de Te buscar, Deus, de jejuar, de orar, Deus, por este povo, Deus, pois este povo é Teu, Deus, e nós clamamos a Ti, Deus. Nós também estamos aqui para Te agradecer, Deus, por este país que é tão bom, Deus, onde nós podemos falar da Tua palavra, Deus, anunciar o Teu evangelho, Deus. Muito obrigado por isso, Deus, que isso possa expandir cada dia mais, Deus. Cuide do nosso povo, Deus, é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que seja a nossa oração, não somente hoje, agora, mas durante essa semana. Precisamos realmente nos posicionar em meio a uma crise nacional. Vamos cantar uma última canção com o coral. E após essa canção, eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós oraremos para encerrar assim o nosso culto público.
Vamos nos colocar em pé. Vamos orar e que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Que possamos continuar ouvindo boas notícias acerca da nossa nação. Que o Senhor abençoe essa crise que nós estamos passando. Quantas áreas, né, irmãos? Crise financeira, crise ética, crise moral, crise espiritual. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, muito obrigado, porque ouvimos a Tua palavra, somos desafiados a como igreja nos levantar e fazer diferença no nosso país, Senhor. Cuide da nossa nação, Deus. Cuide da nossa nação, Senhor. Promova a justiça que vem do Senhor. Promova a misericórdia para o povo que sofre, Deus. E abençoa o Teu povo aqui, Pai. A Tua igreja aqui. Que possamos ter calor espiritual. Que possamos estar vivos espiritualmente, Senhor. Tira de nós toda e qualquer frieza espiritual, Senhor. Distanciamento do Senhor. E que possamos ser uma bênção para o nosso país, Deus. Abençoe as nossas casas, os nossos lares, que a bênção do Senhor se estenda sobre nós também. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com todo o Teu povo, com todo o Teu povo no Brasil, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Sentados.
rapidinho. Hoje nós estamos começando a classe